Bem-vindos a mais uma playlist de raças aqui no nosso canal. Eu adoro essa playlist, não sei se vocês perceberam, mas agora toda semana tem raças aqui no nosso canal. E viemos dessa vez até a Argentina para conhecer uma raça de perros que é puramente de nosotros hermanos. Não, na verdade a gente não está na Argentina, mas estamos aqui em Foz do Iguaçu. Uma raça muito difundida, muito conhecida e que vocês pediram muito. O dogo argentino, uma das duas únicas raças reconhecidas na Argentina. Das 4 que eles já desenvolveram, 2 estão extintas. Se você acha que não, a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim, raças de cães, infelizmente, podem ser extintas. Vamos hoje conhecer este cara atlético, carismático, mas... Ojo, que este hermano pode ser peligroso. O dogo argentino. Vamos por aqui, é isso? Para entrar? Vamos entrar? Vocês vão arriscar? Não, por isso que eu tô perguntando. É legal, tô perguntando, já perguntei assim, vamos entrar? Só quero saber isso. Bom, pelo que eu sei dessa raça, ela é uma raça, assim, que é muito apegada aos tutores. Muito apegada à família. E ela é um bicho inteligente. Então ele vai perceber que aqui não tem... Ele percebe que tá tudo bem. Então, se tá tudo bem, nós podemos entrar, não é isso? Sim, Ele sabe disso. Mostrar para eles que você tá com a gente, Não há são bem problema. tranquilos. Vamos embora então, vamos entrar. Que contraste bonito, hein? Esse branco com esse verde. Hã? Esse branco deles é justamente para isso, para identificar a hora que eles estão caçando no meio da floresta, no meio do mato, você consegue identificar de longe que é um dogo, que é... Bom, a origem desse cachorro é Córdoba, região central da Argentina. Esses caras foram desenvolvidos inicialmente para auxiliar o ser humano na caça. Foram depois, posteriormente, usados em rinhas, certo? Na verdade, o contrário. O contrário, primeiro rinha e depois caça. Tem uma divergência Eu na adoro essa literatura, história, sim, né? vai. Da origem do dogo. É. Então, em algumas literaturas fala que ele foi desenvolvido para caça, especialmente para caça a partir do perro de peleia cordobês, que é um cão de rinha que existia na Argentina, né, no começo do século, e eles usaram... Que está extinto, porque Está extinto. isso eu estava falando que são 4 raças, desculpa te interromper, mas a gente volta só para não perder o gancho. Eram 4 raças que foram desenvolvidas na Argentina, 2 hoje são reconhecidas. Vem para cá, Fabiana, para a gente aproveitar essa luz de sol. E 2 foram extintas, quer dizer, uma sei que foi reconhecida e recentemente até, né, que foi o dogo, acho que em 1973, Exato. internacionalmente, né? Mas existem 2 raças que deixaram de existir né, a gente fala em extinção de raça, mas ela existe, não são só de espécies, né, mas também de raças. Talvez porque a função dele não tenha sido mais usada, isso que a gente sempre reforça, o desenvolvimento de raças para um fim específico. Isso é muito importante. Então, a gente sempre começa e a gente vai continuar sempre batendo nisso. Se você quiser adotar, adote, é muito legal adotar. Mas se você quiser adquirir um cão que tem uma finalidade própria, o homem desenvolveu isso e isso chama-se raças. E esse guia atende justamente isso, mostrar as características das diferentes raças e o fim para que elas foram criadas. E, de fato, esses 2 que não tinham mais uso acabaram sendo extintos. Voltando, começaram com rinhas, não é isso? É isso? Sabiam dessa raça, né, o perro de peleia cordobês, que era utilizado em rinha pela sua agressividade? Eles falaram, por que não usar essa agressividade com outra finalidade? Uhum. Então eles viram que podia ser útil para o homem do campo, para quem criava gado, para quem tinha plantação, no combate do javali e do puma, que na região eram Perfeito. Sim. ameaças, né? Uhum. E utilizaram então para formar uma raça nova, o perro de peleia cordobês. Então ele foi a base do dogo argentino. Tá. E a outra explicação é que ele era tão imbatível e tão
forte nessa questão de briga, eles queriam desenvolver uma raça para vencer ele nas rinhas. Ah, então tá, essa é uma entendi. explicação meio deixada Foi à parte. deixada à parte. Tá. Eles tentaram... Eu vou ler aqui algumas outras raças que eu li, né, a respeito, estava dando uma estudadinha, que foram os ancestrais. Aqui tem entre eles, tem dog alemão, bulldog inglês, mastim dos Pirineus, pointers ingleses, galgos irlandeses, enfim, né, esse mix de composição para chegar a esse cara que, curiosamente, todos os dogos são brancos. Todos. Quer dizer, eu vejo um cara tigrado, não é dogo. Não é dogo. A única coisa permitida no dogo é uma mancha que tenha no máximo 10% da cabeça. Então aquele dogo pirata pode, isso já é permitido, tá. É permitido também em outra localização da cabeça, desde que não ultrapasse 10% da superfície da cabeça. Entendi, tá. E por que branco? A gente teve, como brinquei com isso, né, com o contraste do verde aqui, porque na verdade isso já, a gente teve uma conversa antes, e você me falou que, pela questão da caça, o único predador que não existe a cor branca, quer dizer, não existe nenhum predador de cor branca no ambiente lá da Argentina, isso, certo? Os caçadores iam com os cachorros, então no meio da caça lá, eles sabiam que o branco, se eles olhassem, enxergassem alguma coisa branca ao redor, é o dogo. É o dogo. Não tem nenhum outro predador. Tem algo correndo lobo, no meio, em tua direção. Se nada. for marrom, pode preparar. Então, que até para você buscar ou vindo de encontro, né? Se tá vindo de encontro um negócio branco, você já sabe que é o seu dogo. Bom, vamos falar um pouco do comportamento desses caras. Cadê os caras? Esses caras, eu vi que eles não têm subpelo, aliás. Isso não faz com que eles tenham uma... Vamos dizer, não falte uma proteção adequada ao sol. Isso. Na verdade, eles têm subpelo dependendo da região que eles estão, né? Tá. Como a gente está numa região muito quente, o pelo fica bastante ralo. Vamos passar para a sombra, Negão, pode ser? Que bom. Que nem nós também temos uma proteção adequada. Então, posso supor que um dos problemas que esses caras possam ter seja de pele. Depende muito da linhagem. É. A gente já teve alguns cães que esses problemas de pele, atopias, infecções fúngicas, bacterianas, foi recorrente, e alguns que nunca tiveram. Eles são cães bastante rústicos, então ficam molhados o tempo todo, adoram água, então isso propicia alguns problemas de pele. Tá, isso vamos dizer é uma coisa, seria o problema mais É o que vai dar dinheiro pro recorrente, veterinário. seria isso, esse é o problema, tirando isso, nada mais. rústico. Um bicho rústico e resistente, certo? São confundidos com pitbull, não tem, assim, muita gente confunde a cara desses caras com pitbull. Eles adoram, meu. Muito bem, comportamento, eu vi que assim, eu tô muito confortável com eles, muito confortável. Mas são cachorros que... Eles fazem hoje a guarda da casa de vocês? Fazem. Ele hoje está sendo muito procurado para isso, para a guarda. Então é uma raça muito versátil, né? Tem essa função principal que é a caça, mas tem muitos criadores que acabam vendendo e destinando o dogo para a guarda. Por esse instinto de proteção, territorialismo. Então eles são bastante usados para... Até que porque no Brasil, com exceção agora do javalis, que foi liberado, né, a questão do javalis, e que pode ser uma ferramenta muito útil, né, na caça ao javali, e tem que ser caçado o javali, é um bicho exótico ao Brasil, tem que explicar isso, porque senão vão falar, coitado, então a caça... Sim, caça ao javali, o javali tem que ser erradicado das nossas plantações, do nosso convívio, eles comem, eles destroem plantações, eles atacam animais, eles não têm um predador natural e ele não é daqui, ele não pode estar aqui, ele vai atrapalhar toda a ecologia nossa aqui, dos nossos diferentes biomas, eles não pertencem a esse local, ele é europeu. Então, esses cachorros, eles podem ser uma ferramenta para isso. Ou se o cara quiser manter a sua casa bem guardada. Como é o comportamento desse cachorro na guarda? Como ele atua? Ele é um cachorro que late muito? É um cachorro mais silencioso? Como é que ele... Ele é totalmente silencioso. Né? Então ele... Quando vocês entraram ali, ele observa, vê se é familiar, se não é, se ele conhece, se ele se identifica, se ele vê que é uma ameaça, aí ele vai em cima. Mas ele não avisa. Né? Para ele, um bandido ou alguém que está entrando na sua casa, é como se fosse a caça dele. Né? Ele foca a atenção para aquilo e ele é um caçador silencioso.
Até na Argentina eles brincam que ele é um caçador, é um assassino silencioso e uma alma gentil. Que você vê aqui, eles são totalmente gentis. Mas a hora que ele está focado em algum objetivo, seja na guarda, seja na caça, ele se transforma. Isso exige um tutor que tenha conhecimento sobre comportamento canino. Isso exige um tutor que tenha que entenda como criar uma hierarquia dentro de um grupo. Isso é uma matilha e eles têm essa ordem hierárquica, né? Quem é que comanda e você não pode estar o último da linha, você tem que ser o primeiro. Porque senão você não controla as situações que você queira controlar. O dogo sem controle não funciona. Pode trazer bastante problema, né? Ele tem uma força muito desproporcional. Você olha assim, até não dá tanto, mas a hora que ele se transforma, ninguém segura. Precisa ter alguém que saiba, não o primeiro cachorro para ter em casa. Exatamente. Né? E aí pode vir a ser um problema, porque todos eles vão querer exercer a dominância em algum momento, né? Então, até entre eles, né? Entre eles, exatamente. Tá. Você vê, a gente deixa, eles ficam soltos juntos e tudo, mas existe uma hierarquia entre eles. E quando alguém tenta extrapolar isso ou testar o outro se impõe. Então, até para ter eles em grupo, assim, né? Da mesma raça, tem essa questão da hierarquia entre eles. Tocou no bom assunto. Entre eles já é complicado. Outras raças? Difícil. Se eles tiverem a convivência e forem socializados desde pequenos, não tem problema. Então ele não sabe que o dogo é da mesma raça que ele. Eles estão aqui todos juntos, são cachorros, né? Então se fossem outra raça, que outros 5 da mesma raça, de outras raças, tivessem sido criados desde pequenos, socializados, não teria problema. O problema deles é com um cachorro estranho. Tá, se pegar por exemplo, um bulldog francês que enche o saco o tempo todo, tipo pituco, não tá ligado? Vai virar comigo. Vai levar um... Pode ser que não dê certo. Tá, isso me remete a outra... Então vamos dizer, por exemplo, continuar falando em segurança, que é legal. Eu moro numa casa e tem jardim. Mas eu posso... esse é um cachorro, como ele tem pelo curto, como é que é a coisa de soltar pelo dele? Ele troca? Eles soltam bastante pelo. Soltam bastante pelo, tá. Não é porque tem pelo curto que não solta bastante pelo. Solta, depende da região também, né? Aqui como o pelo fica mais ralo, porque é muito quente, acaba soltando menos. Mas eles... depende da época. É um cachorro para ficar no teu jardim? Ou é um cachorro que você pode trazer dentro de casa e deitar no teu sofá junto com você? Pode, duas coisas. Então tem muito cliente que compra para ter como pet. Então até o nosso primeiro a gente começou a criar como pet. Então, você foi consumidor, né? Você quis... começou como consumidor. Ser no primeiro tutor, vamos falar tutor. Não? Você quis ser, né? Quis ter um só para tua casa, é isso? E a gente adquiriu o primeiro e a gente morou até 1 ano de idade dele dentro do apartamento. É mesmo? Só que ele é espaçoso. Tinha toda uma rotina voltada para ele, né? Ele mandava no apartamento no sentido de todos os nossos horários eram em função dele. Entendi. Porque ele é um cão muito atleta, ele precisa de atividade física. Ele exige. Então a gente saía 2 vezes por dia, corria 1 hora por dia, a gente morava no 19º andar, subia de escada com ele, a gente chegava morto e ele disposto. Então pode ter sim apartamento, mas exige um cuidado que talvez não compense, né? Um espaço maior, mais amplo, que ele possa exercer essa atividade física, talvez seja mais adequado. A gente orienta que tem espaço. Eu trouxe 2 presentinhos para você. Ó, eu que sou um cara rápido, né? Eu já vi como você tem que separar animais. Eu já trouxe um negocinho para você poder não fechar manter o convívio e não deixar a porta aberta, mas fechada ao mesmo tempo, tá? E eu trouxe um remédio de verdade. Eu tava olhando aqui, falei, pô, o que será? Será que tem algum... Eu tenho um medicamento da RealH, que é homeopático, para dermatite. Eu não sei, você falou que até tem... Não sei, você leva pro veterinário, vê se é legal para você, mas ele não tem contraindicação. E, enfim, de repente resolve o teu problema e aí é joia, certo? Mas vamos fazer isso... Eles gostam de bolinha? Gosto de tudo. Pega você a bolinha aqui. Eu não vou pegar a bolinha desse cachorro, não. Eu não conheço. Hein? Vamos lá, vamos correr um pouco. Vocês são atléticos? É um cachorro forte, cara. Tá na cara, né, que é um cachorro... Não tem preguiça. A gente sabe que o valor de um cachorro define
se aquele cachorro ele é de um criador que, enfim, leva em consideração o bem-estar, faz as coisas certas, etc, como vocês. Quanto eu vou pagar hoje num dogo argentino para saber que ele tem uma boa origem? No mínimo, um alicerce mínimo. Certo. O valor hoje de um filhote gira em torno de 3 a 5 mil reais. Esse é o valor de um filhote, né? A entrega de um filhote. Tá, se alguém te oferece menos, já tem algum sangue misturado e você está levando dogo por lebre. Exatamente. Acontece bastante da gente receber perguntas, as pessoas vêm atrás da gente, perguntam o valor dos filhotes, enfim. Quando a gente fala, eles... mas eu tenho um macho que eu comprei por R$1.000, R$500. O que a gente vai responder para essa pessoa? Vai falar, não, você provavelmente não tem um dogo argentino. Então é muito difícil, né? Pra gente, o nosso valor é mais ou menos esse, é o que eu acho que a gente embutiu todo o valor de despesa que a gente tem com os cachorros, de canil, de veterinário, para ter um dogo argentino com uma boa genética. E como eu falo sempre, o criador mesmo, ele não ganha dinheiro com a criação. Ele mantém a criação, mas ele não ganha dinheiro com a criação, isso para os cachorreiros. Então, tome cuidado para não levar um dogo por lebre. Né? Lebre também é branquinha, você sabia, né? Não tem lebre. É verdade. Então, cuidado, né? Essa aqui não cresceu com os outros. Não cresceu, ela veio adulta já pra cá. Tá. A gente ainda tá socializando, a gente consegue soltar junto com os outros, mas volta e meia... Você vê que é completamente diferente o posicionamento dela. Isso pra enfim, trazendo sangue novo, isso já é estudo de vocês mesmo, do próprio canil aqui. A gente tenta fazer uma seleção genética com as características que vem, é só manter o que o dogo tem de bom e melhorar o que ainda pode ser melhorado. As imperfeições, eventualmente. Tá, e da Argentina tem trazido cachorros também? Sim, a gente tem uma filhote que a gente acabou de trazer da Argentina, então a Argentina tem uma base genética muito boa ainda. E a gente acaba utilizando bastante aqui no nosso criador, e o Brasil ainda importa muito o dogo da Argentina. O cachorro, acho que é o principal raça de cachorro argentino, é o dogo, né? Sim. Não tem dúvida nenhuma. Mas é engraçado que o pessoal de lá tem uma visão meio deturpada. Igual a visão que antigamente tinha sido pitbull, de raças. Assim. Entendi. Então, o brasileiro é muito mais familiarizado com o dogo argentino que o próprio argentino. Entendi. Eu esqueci de fazer uma pergunta a respeito de crianças, que isso é importante. Ambiente familiar. Eu tenho crianças pequenas em casa. Crianças pequenas são terroristas, mini terroristas, porque eles não têm, eles puxam rabo, puxam bochecha, morde a orelha, enche o saco do cachorro. Como vai com criança? É recomendado? Não é? Tem que ficar de olho? Qual é o grau, né, de cuidados? Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Porque ele é uma raça muito forte. Então, Não dá pra largar. Assim, até adulto, se você não tiver cuidado com as brincadeiras, ele te derruba, ele te machuca. Tá. Mas brincando. Sim. Então, se a criança for de casa e ele tiver familiarizado com ela... Mas ele aguenta ficar cutucando, é isso? Aguenta. Na verdade, ele vai querer brincar. Ele quer brincar, é que a brincadeira é pesada, é um bicho pesado, é isso. Machucar. Mas não é o cara falar assim, sai daqui. Pode fazer, então sempre tem que ter cuidado. Tá, mas isso é da raça ou do indivíduo? É da raça. É da raça. Tem o indivíduo. E também claro, nem falo, o indivíduo mas sim, a mas da raça sim. Precisa geralmente- ficar de olho, isso é importante saber. Mas geralmente né? eles se dão bem com Porque a criança. gente sabe como as crianças são terríveis. Eu trouxe 2 presentes, um para separar, não vai dar para separar esses 2 caras grandes que vocês têm aí, porque eles vão destruir isso aqui. Mas para os educadinhos, enfim, é um portãozinho que fica preso Não, vai ser funciona útil desse entrar em jeito. casa. Ele fica preso em casa, na porta, e aí você abre e pode permitir que eles tenham convívio. Então isso ajudou muito em casa. Os cachorros que a gente, né, para deixar fora, fecha a porta. Aí você perde isso, né? E não sei, cara. Eu trouxe esse produto aqui, esse aqui é da Furacão Pet, presente para vocês. Esse aqui é Real Não, Gá. vamos usar e vamos dar a Eu falei, não resposta aí. sei, consulta o teu advogado. Não precisa consultar teu advogado, mas o teu veterinário, que aqui está aqui, dermatites e dermatoses. Experimenta. Vamos experimentar. Sem compromisso, você vai lá. Se funcionar, você já sabe o que funciona. Certo? Acho que é isso. Obrigado por receber a gente. Imagina. Deu tudo certo nessa domingueira. Viemos num domingo aqui atrapalhar a família. Não, a gente mas... tá preparado vocês. É. O almoço tá pronto. Não, os caras são... Não, Você já viu como é aqui? Por quê? Porque eles têm esse blend aqui do Brasil e Argentina e Paraguai. Na verdade, nós estamos mais próximos do Paraguai, não vou falar nada, né? Mas, enfim, cara,
Muito obrigado. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Muito obrigada. Valeu. Estamos à disposição. E é isso, você merece, ó. Se vocês não derem um like agora para esse vídeo, não sei mais o que eu posso pedir para vocês. Vamos encher de like, vamos tornar essa... Você vê que quando a gente tem sucesso numa playlist, são vocês que determinam. Quem manda são vocês. Se a coisa não vai bem, a gente não põe mais no ar. Se a coisa vai bem, a gente continua fazendo e cresce. Toda semana agora tem guia de raças aqui no nosso canal, beleza? Dá esse like e não esquece de ver aqui na descrição do vídeo, tem todos os dados aqui dos nossos parceiros aqui, do canil. Benedete Rabelo. São esses caras aqui, que não é Foz do Iguaçu, tá? É Santa Terezinha. Santa Terezinha, aqui no Paraná. Beleza? Tamo junto. Bora lá.